O sol começava a se pôr sobre o horizonte do Rio de Janeiro, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados que pareciam dançar sobre o mar. No bairro nobre de Copacabana, os refletores já iluminavam a fachada imponente do Hotel Imperial Palace, onde naquela noite aconteceria o evento beneficente Esperança para Todos. Era uma daquelas noites em que o luxo se misturava com boas intenções. Empresários, artistas, jogadores, influenciadores e políticos se reuniriam para arrecadar fundos destinados a idosos abandonados e crianças carentes de comunidades carentes do país. Dentro do salão principal, tudo brilhava. As mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, os arranjos de flores tropicais cuidadosamente dispostos, o aroma de perfume francês no ar e o som suave do piano que tocava ao fundo. Câmeras de TV já estavam posicionadas, e os jornalistas disputavam o melhor ângulo para registrar a chegada dos convidados famosos. Roberto Carlos, no entanto, não parecia preocupado com nada disso. Ele nunca gostara de eventos cheios de ostentação, onde o brilho das joias competia com o brilho das intenções. O convite que receberá havia 2 semanas mencionava que seria um jantar informal de solidariedade, e ele, interpretando literalmente, escolheu vestir-se de maneira simples. Uma camisa polo azul clara, calça caque e um par de tênis brancos limpos. O cabelo estava arrumado de modo discreto, e o sorriso calmo de sempre ainda habitava seu rosto. Para ele, o mais importante não era o que se vestia, mas o que se sentia. Ele não precisava provar nada a ninguém. O tempo e o campo de futebol já haviam lhe dado todos os troféus que um homem poderia desejar. Agora, o que buscava era outra coisa: paz, significado, humanidade. Quando o carro parou em frente ao hotel, Roberto desceu sozinho, dispensando o motorista com um aceno. Assim que pisou na calçada, percebeu os flashes curiosos de alguns fotógrafos que não o reconheceram imediatamente. Talvez porque não usava o típico terno preto que a maioria dos convidados exibia. Passou pela entrada principal com passos tranquilos, cumprimentando o porteiro com um boa noite sincero. Ao entrar no salão, o contraste o atingiu. O brilho, o luxo, os trajes de gala. As mulheres usavam vestidos longos reluzentes, os homens ternos alinhados, e todos pareciam medir uns aos outros com os olhos antes mesmo de sorrir. Roberto caminhou devagar, observando. O mestre de cerimônias o avistou de longe, mas antes que pudesse vir cumprimentá-lo, um garçom de rosto severo e olhar desconfiado interceptou seu caminho. "Senhor, desculpe, o senhor deve ter se enganado", disse o garçom, com um tom polido, mas frio. "Esta área é reservada para os convidados principais." Roberto franziu o senho, confuso. "Eu recebi o convite, sim. É o evento Esperança para Todos, certo?" O garçom olhou de cima a baixo. Camisa simples, tênis, sem paletó. O olhar dele endureceu. "Sim, senhor. Mas este setor é apenas para os VIPs e homenageados. O buffet comum fica naquela direção." Roberto manteve o sorriso, mas havia um brilho de decepção nos olhos. "Entendo", respondeu com calma. "Talvez tenha havido um engano." Antes que pudesse explicar, um grupo de convidados passou por ele, rindo alto, segurando taças de champanhe. Uma mulher cochichou algo para o companheiro, e ambos olharam para Roberto com um sorriso de desdém. O garçom, impaciente, apontou discretamente para uma mesa no canto distante do salão. "Se o senhor quiser aguardar lá, podemos verificar o seu nome mais tarde." Aquelas palavras soaram como uma sentença. Ele não estava sendo convidado a esperar, estava sendo colocado de lado. Roberto respirou fundo. Durante toda a sua vida, aprenderá a lidar com o orgulho dos outros, dirigentes, torcedores, jornalistas. Mas havia algo particularmente cruel naquele tipo de julgamento silencioso, feito com um olhar que dizia: "Você não pertence aqui." "Claro", respondeu apenas. "Vou esperar lá." Enquanto caminhava em direção à mesa do canto, ouviu atrás de si uma risada abafada e o som distante de um fotógrafo dizendo em voz baixa: "Quem é aquele sujeito de polo azul?" Roberto sentou-se. O garçom afastou-se rapidamente, satisfeito por ter cumprido seu dever. Dali, o ex-jogador podia ver todo o salão, as taças reluzentes, o palco com o letreiro dourado Esperança para Todos, as pessoas se cumprimentando com abraços falsos e elogios ensaiados. Um garçom mais jovem se aproximou timidamente, trazendo-lhe um copo d'água. "Senhor, posso lhe trazer algo mais?" Roberto sorriu gentilmente. "Não, obrigado. E não se preocupe comigo." O rapaz sorriu de volta, aliviado, e foi embora. Minutos depois, o mestre de cerimônia subiu ao palco. "Senhoras e senhores, é com grande prazer que damos início a esta noite de solidariedade,
onde cada gesto de bondade se transforma em esperança para quem mais precisa. As palmas ecoaram, e o som da orquestra suavemente preencheu o ambiente. Mas, para Roberto, aquele aplauso soava vazio. Ele olhava ao redor, tentando entender como um evento criado para ajudar pessoas simples podia estar tão cheio de vaidade. Na mesa ao lado, 2 empresários conversavam em voz alta. Dizem que o Neymar vai fazer uma doação enorme hoje. Claro, vai aparecer em todos os jornais amanhã. Imagem é tudo. Roberto desviou o olhar. Lembrou-se de quando, anos atrás, ainda jovem, ele próprio sonhava em mudar o mundo com o que tinha de melhor: o futebol. Mas com o tempo, entendeu que o que realmente mudava as coisas não era o glamour, era o gesto. De repente, uma voz feminina o chamou. Roberto, é você? Ele se virou e viu uma repórter conhecida, Camila Duarte, aproximando-se surpresa. Eu quase não te reconheci, disse ela, sorrindo. Está tão simples hoje. Roberto riu levemente. Achei que solidariedade não exigia terno e gravata. Ela sorriu, mas seu olhar se entristeceu. Infelizmente, nem todos aqui entendem isso. Antes que pudessem continuar a conversa, o garçom de antes voltou, agora pálido. Um dos organizadores havia reconhecido Roberto e o chamava desesperadamente ao palco. O garçom parou diante dele, a voz embargada. Senhor, me desculpe, eu não sabia, não reconheci o senhor. Roberto olhou para ele com serenidade. Está tudo bem, não precisa se desculpar. Mas o garçom insistiu, eu fui rude. Achei que, bom, o senhor não parecia. Ele gaguejou, incapaz de completar a frase. Não parecia alguém importante? Disse Roberto, com um leve sorriso. Pois é. Às vezes, é bom lembrar que todos nós somos importantes, mesmo quando ninguém reconhece. O homem baixou a cabeça, envergonhado. Quando o apresentador finalmente anunciou o nome dele, o salão inteiro virou-se, surpreso. Senhoras e senhores, temos entre nós hoje um verdadeiro ídolo do futebol mundial, um homem que sempre levou o nome do Brasil com orgulho, Roberto Carlos. As palmas ecoaram, mas Roberto ficou parado por um instante, observando as expressões ao seu redor. As mesmas pessoas que o haviam ignorado minutos antes agora batiam palmas entusiasmadas, algumas até tentando sorrir para ele, disfarçando constrangimento. Ele levantou-se lentamente e caminhou em direção ao palco. O som dos passos dele sobre o piso de mármore parecia mais alto que a própria música. Subiu os degraus com calma, pegou o microfone e olhou para o público. Boa noite, disse, com a voz firme, mas tranquila. É uma honra estar aqui esta noite, ajudando quem mais precisa. Fez uma pausa breve e olhou para o garçom que ainda o observava da lateral. Esta noite aprendi algo muito simples, continuou. Às vezes, o que a gente veste pode mudar como as pessoas nos tratam. Mas o que a gente faz é o que realmente mostra quem somos. O salão ficou em silêncio. Era como se o som do piano tivesse parado por respeito. Eu não vim aqui por status, nem por aplausos. Vim porque acredito que a solidariedade não tem dress code. Ela só precisa de coração. O público se levantou em aplausos sinceros. Algumas pessoas choravam discretamente. O garçom enxugava os olhos com um lenço. Roberto desceu do palco, recusando os flashes. Sentou-se novamente, e dessa vez, ninguém ousou se aproximar com desdém. Uma mulher elegante ao lado dele, emocionada, disse baixinho: "O senhor me fez lembrar porque vim aqui esta noite." Ele sorriu. Então já valeu a pena. A música voltou a tocar, mas agora o ambiente parecia outro. Menos artificial, mais humano. Roberto observou o salão uma última vez e pensou consigo mesmo. Não é a roupa que veste o homem, mas o respeito que ele carrega. Quando o jantar terminou, ele se despediu discretamente, caminhando para fora do hotel. Do lado de fora, o vento da noite soprou suave, e ele respirou fundo. O barulho da cidade parecia distante, mas dentro de si havia paz. Enquanto entrava em seu carro, lembrou-se de um pensamento antigo que o acompanhava desde os tempos de Real Madrid. A verdadeira grandeza está em permanecer gentil, mesmo quando o mundo não é. E com esse pensamento, partiu pela avenida iluminada, sem saber que aquela noite, aquela pequena humilhação, estava prestes a se transformar em uma das lições mais bonitas que o Brasil veria nos dias seguintes. O salão do Hotel Imperial Palace estava tomado por um burburinho elegante. O som de copos se tocando, risadas controladas e o murmúrio de conversa sobre investimentos, viagens e política pairavam no ar como um perfume caro.
Era uma noite de caridade, mas o ambiente parecia mais uma vitrine de vaidades do que um encontro de corações solidários. Roberto Carlos permaneceu sentado em seu canto, ainda refletindo sobre o que havia acontecido. O desconforto da humilhação não vinha do gesto em si, ele já havia passado por críticas, derrotas e manchetes injustas ao longo da vida, mas da sensação fria de ser julgado sem que ninguém se importasse em olhar além das aparências. Enquanto observava discretamente, via rostos conhecidos, atores de novelas, empresários de sorriso fácil e deputados posando para câmeras. A cada novo clique dos fotógrafos, alguém levantava uma taça e fingia entusiasmo. Ele respirou fundo. Aquele não era o tipo de ambiente que lhe fazia bem, mas algo dentro dele o impedia de simplesmente ir embora. Talvez fosse o desejo silencioso de mostrar que a bondade não precisa de holofotes. Poucos minutos depois, o mestre de cerimônias voltou ao palco. Senhoras e senhores, chegou o momento mais esperado da noite. Vamos dar início ao leilão beneficente, cuja renda será destinada à construção de 3 lares de acolhimento para idosos em situação de abandono. As palmas ecoaram novamente, e as luzes se voltaram para o centro do salão. O primeiro item foi anunciado com entusiasmo: uma camisa autografada por um craque da seleção atual, emoldurada com certificado de autenticidade. O lance inicial, R$50 mil. 55 mil. Gritou um empresário com terno prateado. 60 mil. Respondeu outro, com um sorriso exibido. O leiloeiro batia o martelo com energia. 65 mil. 70 mil. Fechado por 70 mil. Os aplausos se seguiram. Roberto observava, calado. A cada item, via que as doações se tornavam mais um espetáculo do que um ato de amor. Um relógio de luxo, um jantar com uma celebridade, uma viagem para Maldivas, tudo era motivo para ser exibido. Até que, de repente, o mestre de cerimônias anunciou algo inesperado. E agora, senhoras e senhores, temos uma surpresa de última hora. Um dos convidados especiais decidiu fazer uma contribuição sem aviso prévio. O salão silenciou. Todos olharam ao redor, curiosos. O apresentador prosseguiu, lendo um papel que acabará de receber de um dos assistentes. O senhor Roberto Carlos acaba de confirmar uma doação de R$500 mil para o projeto dos lares de acolhimento. Um murmúrio percorreu o salão como uma onda. Alguns se entreolharam, atonitos. Outros bateram palmas, ainda surpresos. O mesmo garçom que havia o tratado com desdém agora olhava para ele com os olhos marejados. Mas Roberto permanecia imóvel, com um sorriso discreto. Não havia subido ao palco, nem pedido o microfone. Apenas autorizara a doação silenciosamente, com uma pequena assinatura em um papel entregue discretamente à organização. Enquanto as câmeras procuravam por ele, ele desviou o olhar e pediu outro copo d'água. Não queria ser filmado. Camila Duarte, a repórter que o havia reconhecido antes, aproximou-se emocionada. Roberto, por que fez isso? Perguntou baixinho. Depois de tudo que aconteceu, qualquer um teria ido embora. Ele respondeu com calma. Porque o propósito continua o mesmo, mesmo quando as pessoas não entendem. Ela o observou em silêncio, tocada pelas palavras. No palco, o mestre de cerimônias retomava o ritmo. Senhoras e senhores, essa é a verdadeira solidariedade. Vamos aplaudir esse gesto de grandeza. As palmas encheram o salão, mas Roberto não parecia ouvir. Ele pensava em algo maior. Em como o Brasil estava cheio de pessoas boas, mas perdidas no brilho do status. Lembrava-se do pai, ainda no interior de São Paulo, quando ele era apenas um menino descalço correndo atrás de uma bola velha. Filho, dizia o pai, não é o que você tem que te faz grande, é o que você oferece sem esperar nada em troca. Essas palavras ecoavam na cabeça dele como uma oração. Pouco depois, uma das organizadoras, uma mulher elegante de cabelos loiros e sorriso forçado, se aproximou apressada. Senhor Roberto, em nome do comitê organizador, gostaria de pedir desculpas em público. O garçom não sabia, foi um mal-entendido terrível. Ele a interrompeu gentilmente. Não precisa se desculpar. O erro foi de todos nós. Ela piscou, confusa. Todos nós? Sim, disse ele. Porque quando alguém é julgado pela roupa, o erro não é só de quem o julga. É de uma sociedade inteira que se esqueceu do que realmente importa. A mulher ficou sem palavras. Nesse momento, um senhor idoso de terno simples, sentado numa mesa ao fundo, levantou-se e começou a bater palmas. Logo, outras pessoas seguiram o gesto. O salão inteiro aplaudia de pé,
Não o craque, mas o homem. Roberto levantou-se, fez um pequeno aceno de agradecimento e voltou a se sentar. A emoção no ar era palpável. Alguns minutos depois, o leilão terminou. O total arrecadado, incluindo sua doação, ultrapassou R$2 milhões, o suficiente para iniciar a construção dos lares. Mas o que ninguém sabia era que, ao sair do salão, Roberto ligaria para o arquiteto de confiança e pediria: quero cobrir o custo total da primeira unidade. Não quero meu nome em placa, nem cerimônia. Só quero que o primeiro abrigo fique pronto logo. O arquiteto, surpreso, respondeu: mas, Roberto, isso significa mais de R$1 milhão a mais do que você prometeu. Eu sei, respondeu ele. Mas se é para fazer o bem, que seja completo. Naquela noite, de volta ao carro, Roberto olhou pela janela as luzes da cidade refletindo nas águas da baía. Pensava em quantas pessoas dormiam na rua, enquanto o salão ainda ecoava risadas e brindes. A caridade verdadeira, murmurou para si mesmo, é aquela que ninguém precisa ver para acreditar. Chegando em casa, sentou-se no sofá, tirou os sapatos e ficou em silêncio. Ligou a TV, que já transmitia flashes do evento. As câmeras mostravam os convidados sorrindo, o apresentador exaltando as doações e, por fim, uma breve menção. O ex-jogador Roberto Carlos fez uma contribuição significativa, recusando entrevistas e holofotes. Ele desligou a televisão. O som do clique ecoou pela sala vazia. Na cozinha, preparou um café e foi até a varanda. O vento noturno soprava, e ele podia ouvir, ao longe, o som do mar batendo nas pedras. Aquele som lhe lembrava os dias em que treinava sozinho, quando ninguém acreditava nele. O celular vibrou. Era uma mensagem de Camila. Obrigada por me lembrar do que é fazer o bem de verdade. Amanhã, quero escrever sobre isso, mas não sobre números. Sobre humanidade. Roberto sorriu. Escreva o que o coração mandar, respondeu. Na manhã seguinte, o país inteiro acordou com uma manchete diferente das de costume. A lição silenciosa de Roberto Carlos: a verdadeira grandeza não veste terno. Nas redes sociais, o vídeo do momento em que ele havia sido confundido com um convidado comum viralizou. Em vez de críticas, houve admiração. Pessoas começaram a compartilhar histórias semelhantes, de gentileza anônima, de empatia sem câmeras. Enquanto isso, no escritório do projeto social, o telefone não parava de tocar. Senhor Roberto, disse a coordenadora, animada, recebemos mais de 100 novas doações depois que sua história foi divulgada. Ele sorriu do outro lado da linha. Viu só? Às vezes, um gesto silencioso fala mais alto que 1000 discursos. E, assim, o homem que foi julgado por parecer comum tornou-se, mais uma vez, símbolo de algo extraordinário: a humildade. Os dias seguintes ao evento no Hotel Imperial Palace foram diferentes de qualquer coisa que Roberto Carlos havia experimentado. Não porque ele tivesse procurado isso, muito pelo contrário, mas porque o silêncio dele havia se tornado notícia. No início, ele tentou ignorar. Não assistiu aos programas de televisão, não abriu redes sociais. Mas, inevitavelmente, o mundo encontrou uma forma de chegar até ele. Na padaria perto de casa, enquanto esperava o café, ouviu o rádio tocando uma matéria. Depois de ser confundido com um convidado comum, Roberto Carlos mostrou que a verdadeira elegância está no coração. Sua doação silenciosa emocionou o país. O balconista, um homem simples de meia-idade, comentou com um colega: rapaz, esse Roberto é diferente. Não fez escândalo, não brigou, só fez o bem e foi embora. Roberto sorriu discretamente e pediu: um café preto, por favor. Saiu dali com o copo na mão, caminhando pela orla de Ipanema. O vento da manhã balançava o cabelo grisalho, e ele se sentia leve. Era estranho pensar que uma simples escolha, permanecer calmo diante da humilhação, havia se transformado em exemplo nacional. Mas, no fundo, ele sabia que o mundo estava carente de gestos assim. As pessoas estavam cansadas de arrogância, de promessas vazias. Precisavam acreditar que ainda existia bondade genuína. 3 dias depois, o telefone de sua assessora, Mariana, não parava de tocar. Eram jornalistas, emissoras de TV, programas de auditório, todos querendo entrevistá-lo. Roberto, eles estão oferecendo até cobertura internacional, disse ela, entusiasmada. Querem que você conte como foi aquela noite, querem imagens, bastidores. Ele balançou a cabeça com calma. Não,
Mariana. Não quero transformar isso em espetáculo, mas é uma oportunidade de reforçar a mensagem, insistiu ela. Você poderia falar sobre empatia, sobre igualdade. Ele pensou por um instante e respondeu: se a mensagem é verdadeira, ela não precisa da minha voz. O que fiz não foi por likes, foi por amor. Mariana suspirou. Sabia que ele não mudaria de ideia. Enquanto isso, nas redes sociais, a hashtag Silêncio de Ouro viralizava. Milhares de pessoas compartilhavam histórias inspiradas no gesto de Roberto. Garçons que decidiram tratar todos os clientes com mais respeito, empresários que doaram anonimamente para instituições, jovens que passaram a ajudar abrigos locais. Um dos vídeos mais compartilhados mostrava uma senhora de cabelos brancos dizendo diante da câmera: eu nunca esqueci quando um homem me ofereceu ajuda no ponto de ônibus, sem saber quem eu era. Agora sei que aquele homem era o Roberto Carlos. Ele não mudou só o futebol, mudou o coração das pessoas. Roberto assistiu ao vídeo em silêncio, emocionado. Certa manhã, recebeu uma ligação inesperada. Roberto, aqui é o prefeito de Campinas. Bom dia, prefeito. Eu queria agradecer pessoalmente. Graças à sua doação, o primeiro abrigo já está em construção. E mais, outros municípios estão querendo seguir o mesmo modelo. Roberto sorriu. Que bom ouvir isso. O Brasil precisa de mais lugares onde os idosos possam ser tratados com dignidade. E há mais uma coisa, continuou o prefeito. Os trabalhadores do canteiro pediram para batizar o abrigo com o nome do seu pai. Por um momento, o silêncio tomou conta da linha. Do meu pai? Perguntou, com a voz embargada. Sim, descobriram a história dele. Disseram que foi ele quem ensinou o senhor sobre humildade e respeito. Roberto levou a mão ao peito. As lembranças voltaram como um vendaval. O pai, sentado num banco de madeira, observando o pôr do sol no interior, dizendo: filho, trate todos como iguais, mesmo quando o mundo tentar te colocar acima deles. Com os olhos marejados, ele respondeu: se é para homenagear alguém, que seja ele. No mesmo dia, Roberto decidiu visitar o local da construção. Pegou o carro e dirigiu até o interior de São Paulo, sem avisar ninguém. Quando chegou, encontrou operários trabalhando sob o sol forte, o som de martelos e serras elétricas ecoando no ar. O engenheiro reconheceu de longe. Senhor Roberto, que honra tê-lo aqui. Vim só ver como está o progresso, respondeu, sorrindo, e agradecer a cada um de vocês. Os trabalhadores, surpresos, cercaram-no. Um deles, chamado Sérgio, aproximou-se com as mãos sujas de cimento. Eu vi na TV o que o senhor fez. Aquilo me deu força para continuar acreditando nas pessoas. Roberto apertou a mão dele, sem se importar com a poeira. A força está em vocês. Eu só dei um empurrão. O engenheiro levou até uma parte já levantada do prédio. No muro ainda fresco, alguém havia pintado uma frase simples: a humildade é a base da grandeza. Roberto leu aquilo e ficou parado em silêncio por um longo tempo. Naquela noite, de volta ao Rio, ele recebeu um vídeo enviado pelo arquiteto. Mostrava os primeiros idosos visitando o local, mesmo antes da inauguração. Entre eles, uma senhora de olhos tristes tocava as paredes recém-pintadas e dizia: eu achava que ia morrer sozinha. Agora tenho um lugar para chamar de casa. Roberto assistiu à gravação com lágrimas nos olhos. Aquele era o verdadeiro prêmio, não os aplausos, mas o sorriso silencioso de quem voltou a ter esperança. Ele decidiu fazer algo mais. Sem avisar a imprensa, mandou instalar um pequeno campo de futebol ao lado do abrigo, com través simples e gramado natural. Para lembrar que a alegria também cura, escreveu no bilhete deixado para o engenheiro. Dias depois, crianças das escolas vizinhas começaram a visitar o local. Jogavam bola com os idosos, compartilhavam risadas, histórias e lembranças. O abrigo virou um ponto de encontro de gerações. Mas o impacto não parou ali. Inspirado por ele, um grupo de ex-jogadores criou uma fundação chamada Pé no Chão, dedicada a financiar casas de acolhimento e projetos esportivos em comunidades carentes. Em entrevista, um deles disse: o Roberto nos mostrou que a fama pode até passar, mas o caráter fica. E o dele é de ouro. Quando soube da notícia, Roberto apenas sorriu. Ele não queria liderar o movimento, só queria viver em paz com a própria consciência. Mas agora percebia que o bem, uma vez plantado, cresce sozinho. Algumas semanas depois, ele recebeu uma carta escrita à mão. O envelope era simples, sem remetente.
Dentro, apenas uma folha e uma caligrafia trêmula. Senhor Roberto, eu sou mãe de um dos garçons daquele evento. Ele me contou o que fez e como o senhor reagiu. Desde aquele dia, meu filho mudou. Ele me disse que aprendeu com o senhor o valor do respeito e que agora quer ajudar num abrigo também. Obrigada por não ter gritado, por não ter humilhado. O senhor salvou meu filho sem perceber. Roberto fechou os olhos. Aquela era, talvez, a maior recompensa de todas. Na semana seguinte, durante uma entrevista esportiva, um repórter não resistiu e perguntou: Roberto, o senhor já venceu Copas, conquistou o mundo. Mas o que sente agora, vendo tudo isso? Ele pensou por alguns segundos antes de responder. A vida me ensinou que os títulos são troféus de momento. Mas o respeito, quando é sincero, dura para sempre. O repórter ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Num domingo de manhã, Roberto foi até o abrigo inaugurado. Não havia imprensa, nem cerimônia. Apenas ele, alguns funcionários e os moradores. Levava nas mãos uma bola branca, nova, e um bolo simples comprado numa padaria. Hoje é dia de jogo e festa, disse sorrindo. As crianças correram para o campo, os idosos bateram palmas. E lá estava ele, o craque de pernas firmes e coração manso, chutando a bola com leveza, sem preocupação, sem plateia. Enquanto o sol caía, uma das senhoras o chamou da varanda. Roberto, o senhor parece um menino. Ele riu alto. É porque, aqui, a gente aprende a ser criança de novo. Horas depois, sentado à beira do campo, observando o pôr do sol, ele pensou: às vezes, o mundo tenta te diminuir. Mas se você responde com amor, é um mundo que acaba ficando pequeno. E assim, o homem que fora humilhado em silêncio transformou aquele silêncio em algo eterno. Um som que ecoava em cada riso, em cada abraço, em cada abrigo erguido com fé e bondade. O amanhecer em Itu era tranquilo. O céu, tingido de tons alaranjados, anunciava mais um dia simples, desses que Roberto Carlos tanto valorizava. Ele já não precisava de nada, nem fama, nem aplausos, nem manchetes. O que buscava agora era silêncio, natureza e tempo para pensar. Na varanda de sua casa de campo, sentado com uma xícara de café nas mãos, observava o movimento calmo das árvores ao vento. O som distante de galos e o cheiro de terra molhada traziam uma sensação de paz que nenhuma cerimônia jamais seria capaz de oferecer. Desde o episódio no Hotel Imperial Palace, a vida de Roberto havia mudado, não no exterior, mas por dentro. Ele se tornará um símbolo involuntário da humildade e, embora recebesse convites diários para programas, eventos e homenagens, recusava quase todos. O senhor tem certeza de que quer manter essa rotina tão simples? Perguntou sua assessora Mariana certa manhã, enquanto revisava uma pilha de convites sobre a mesa. O presidente da federação mandou chamar para uma entrevista exclusiva. Ele sorriu e respondeu calmamente: Mariana, já vivi o suficiente para saber que a fama é como o vento. Vem forte, mas logo passa. O que fica é o que a gente planta no caminho. Ela baixou os olhos, sem argumentos. Alguns meses haviam se passado desde a inauguração do abrigo. Agora, as 3 unidades estavam em funcionamento, acolhendo dezenas de idosos que antes viviam nas ruas. As histórias que saíam dali eram emocionantes. Reencontros de famílias, curas inesperadas, novos começos. Um repórter certa vez escreveu: o projeto que começou com uma humilhação transformou-se em um movimento nacional de empatia. O silêncio de Roberto Carlos ecoa em cada gesto solidário que nasce em nossas cidades. Mas o próprio Roberto raramente lia essas matérias. Ele preferia visitar os locais em silêncio, sem câmeras, conversando com as pessoas de forma simples, como se fossem velhos amigos. Em uma dessas visitas, encontrou Dona Lúcia, uma senhora de 83 anos que havia sido acolhida recentemente. Ela o esperava no jardim, com um sorriso doce. Senhor Roberto, o senhor não me conhece, mas eu conhecia o seu pai. Trabalhamos juntos numa olaria em São João, há muitos anos. Os olhos dele brilharam. Sério, Dona Lúcia, meu pai era um homem duro, mas bom. Era? Sim. Ela assentiu. Lembro-me dele dizendo: meu filho ainda vai fazer o bem pelo mundo, mesmo que o mundo faça chorar primeiro. As palavras ficaram ecoando na cabeça dele o resto do dia. Quando o sol se pôs, Roberto sentou-se num banco do jardim e ficou olhando as luzes do abrigo se acendendo uma a uma, como pequenas estrelas nascendo no chão. Certa noite, recebeu um convite inesperado. O Ministério da Cidadania o selecionara para receber uma homenagem nacional pelo impacto de suas ações sociais.
O evento seria transmitido em rede nacional, com presença de autoridades e celebridades. Mariana, empolgada, levou o convite até ele. Roberto, dessa vez o senhor não pode recusar. É o reconhecimento que o Brasil inteiro quer te dar. Ele ficou em silêncio por um instante, olhando o envelope. Eu não fiz nada esperando reconhecimento. Mariana. Eu sei. Mas pense em quantas pessoas vão se inspirar vendo o senhor lá. Roberto respirou fundo. Havia algo dentro dele que resistia a holofotes, mas, ao mesmo tempo, sabia que às vezes a presença certa podia inspirar mais do que 1000 palavras. Tudo bem, disse enfim. Eu vou. Mas com uma condição. Qual? Perguntou ela, curiosa. Nada de terno. Eu vou do meu jeito. Mariana riu. Sempre fiel a si mesmo. O dia do evento chegou. O Teatro Municipal de São Paulo estava lotado. Homens de smoking, mulheres de vestidos cintilantes, jornalistas, câmeras, tudo lembrava o ambiente da fatídica noite no hotel. Mas, dessa vez, Roberto entrou em paz. Vestia uma camisa branca simples, calça bege e sapatos casuais. Caminhou lentamente pelo tapete vermelho, sob o olhar curioso dos fotógrafos. É ele mesmo, cochichou um deles. O cara não aprende, né? Sempre básico demais. Mas, dessa vez, ninguém ousou rir. Ao contrário, o público recebeu de pé, aplaudindo de forma espontânea. O som das palmas encheu o teatro de uma energia diferente, não de idolatria, mas de respeito. Quando o mestre de cerimônias o chamou ao palco, a plateia silenciou. Ele caminhou até o microfone, respirou fundo e falou com voz serena. Há alguns meses, entrei num salão e fui julgado pela minha roupa. Hoje, entro em outro e sou aplaudido pelo mesmo motivo. Isso me ensinou que o valor de um homem nunca está na aparência, mas na constância do seu coração. Uma breve pausa. Os olhos de muitos na plateia se encheram de lágrimas. Não há grandeza em humilhar, mas a nobreza em perdoar. E o perdão é a forma mais silenciosa de amor. Se o meu silêncio inspirou alguém, então ele já falou o suficiente. O teatro explodiu em aplausos. Alguns se levantaram, outros choraram abertamente. Depois da cerimônia, já nos bastidores, o ministro se aproximou com um sorriso caloroso. Roberto, o país precisa de exemplos como o seu. Ele respondeu com humildade. O país precisa é de empatia. Eu só fiz o que qualquer um poderia fazer. Enquanto saía, foi abordado por um jovem de terno escuro. Era o garçom da noite do incidente. O mesmo homem que o havia impedido de se sentar na mesa principal meses atrás. Senhor Roberto, o senhor se lembra de mim? Roberto olhou por alguns segundos e sorriu. Claro que lembro. O rapaz parecia nervoso. Eu só queria agradecer. Depois daquela noite, perdi o emprego, mas também ganhei consciência. Comecei a trabalhar num projeto social. Hoje, sou coordenador de voluntários. Roberto colocou a mão no ombro dele. Então foi uma boa troca, não acha? O rapaz sorriu, emocionado. O senhor me ensinou o que é respeito de verdade. Não, respondeu Roberto. Foi a vida que ensinou nós dois. Na volta para casa, já tarde da noite, o carro cruzava as avenidas de São Paulo iluminadas por postes dourados. Ele olhava pela janela, vendo rostos nas calçadas, vendedores ambulantes, pessoas simples voltando do trabalho. São eles que movem o Brasil, pensou. Não os que vestem terno, mas os que carregam dignidade no suor. Chegando em casa, foi direto para o quintal. O céu estava limpo, e as estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Pegou um violão, sentou-se na cadeira de madeira e começou a dedilhar uma melodia suave. Era uma canção antiga, da época em que jogava futebol de várzea, antes da fama. Uma música que o pai costumava cantar quando a vida ainda era simples e o mundo parecia enorme. Entre notas e lembranças, sentiu uma paz profunda. Já não havia raiva, nem ressentimento, nem vontade de provar nada. Só gratidão. Na manhã seguinte, acordou com o som do telefone. Era Mariana, rindo do outro lado. Roberto, você viu as notícias? Seu discurso de ontem está em todos os canais. Ele sorriu sonolento. Sério? Sério. Estão chamando de um manifesto da humildade. Manifesto. Riu. Eu só falei o que sentia. Pois é, mas às vezes o que vem do coração vira bandeira. Roberto ficou em silêncio, olhando pela janela.
Do lado de fora, o sol nascia por trás das montanhas, e um grupo de crianças jogava bola no campo ao lado da casa. Ele as observou com ternura. Entre elas, uma menina loirinha chutou a bola com força e gritou: "Gol do Roberto Carlos!" Ele riu alto, emocionado. Dias depois, voltou ao abrigo que levava o nome do pai. Dessa vez, levou consigo uma muda de árvore. Chamou todos os moradores para o jardim e disse: "Esta árvore é para lembrar que a bondade precisa ser cultivada, regada e cuidada. Assim como a vida." Juntos, cavaram um pequeno buraco e plantaram a muda. As crianças jogaram terra, os idosos ajudaram a regar. Quando terminaram, Roberto olhou para o céu e murmurou: "Que ela cresça forte, como o coração do meu pai." Naquele mesmo dia, ao sair do abrigo, foi parado por uma equipe de TV. "Senhor Roberto, podemos fazer uma última pergunta?" Ele assentiu. "Gentil. Depois de tudo o que aconteceu, o que o senhor aprendeu?" Ele pensou por alguns segundos antes de responder, olhando diretamente para a câmera. "Aprendi que o mundo julga pela aparência, mas Deus olha pelo gesto. Aprendi que a verdadeira vitória não está em ser lembrado, mas em fazer a diferença mesmo sendo esquecido." Fez uma pausa e completou: "E aprendi que, às vezes, o maior som vem do silêncio." O repórter ficou sem palavras. Ao cair da noite, já sozinho, Roberto sentou-se novamente à varanda. O vento trazia o cheiro das flores recém-regadas, e a lua iluminava o campo ao longe. Pegou o celular e abriu uma mensagem antiga de Camila Duarte, a jornalista que havia testemunhado tudo desde o início. Ela escrevera: "O mundo precisa de mais silêncios como o seu. Aqueles que não gritam, mas curam." Ele sorriu e respondeu: "O silêncio é a melodia da alma quando ela está em paz." Desligou o celular, recostou-se e fechou os olhos. Ali, sob o céu de sua terra natal, o menino de pés descalços que um dia sonhou em jogar futebol voltava a encontrar o homem que aprendeu a jogar com o coração.